Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais um Brasileiros Extraordinários, dessa vez com o ilustríssimo Gastão Reis. A gente está aqui hoje com o Gastão Reis. E eu vou deixar, na verdade, você se apresentar um pouco. Se você puder falar um pouquinho do seu background, né? E de onde, tudo que você achar relevante. Não precisa ser só profissão, tudo que você achar relevante aí de experiência sua, por favor. Bom, rapidamente, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que você me fez, me sinto honrado. Acho que essa questão que você levantou há pouco, né, de empoderar a sociedade é fundamental, né? É bastante interessante você ver em regimes em que todo o poder está concentrado no lado político, né? Então você fica com sociedades quebradas, né? Ou seja, não é impossível ter democracia, como aconteceu, União Soviética, essa coisa toda. Mas deixa eu falar um pouquinho a meu respeito. A minha formação é de economista, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz um mestrado em economia na Fundação Getúlio Vargas, ainda fui aluno do Mário Henrique Simons, né, que era diretor na época da chamada EPGE, Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, e pouco depois, em 1977, eu fui fazer um curso de doutorado na Universidade da Pensilvânia, né, no Departamento de Economia Regional, enfim. De lá eu voltei para cá e realmente trabalhei 4 anos na Eletrobras, enfim, trabalhando ali um informe que era digamos, um informativo interno da Eletrobras, analisando as relações, digamos assim, do setor elétrico com a economia como um todo. E, obviamente, nesse período também comecei a me fazer perguntas, foi um período até que eu, de férias e tal, aquela velha história nossa, né, de que por que o Brasil, um país, digamos, com tantas possibilidades e tantas potencialidades, né, não consegue, digamos, avançar de forma sistemática, né, em direção ao melhor padrão de vida, né, para toda a população, enfim. E isso me levou realmente a estudar muito nossa história do século XIX, que tem um paradoxo aí, é estranho, não é que, digamos assim, as instituições políticas de então, elas de alguma forma, permitiriam ao país funcionar melhor do que ele está funcionando hoje. Depois eu tive uma experiência empresarial aqui em Petrópolis, né, já há alguns anos, mas eu vim para cá em 93, ou seja, já é uma experiência longa de quase 20 anos, sofrendo, digamos assim, as dificuldades típicas, né, de um empresário no Brasil, só para rapidamente. Uhum. É incrível que, por exemplo, a carga tributária da indústria de transformação encoste em quase 50%, né? Ao passo que, por exemplo, o agronegócio fica em 6%, e isso mostra bem a dificuldade que toda a indústria de transformação no Brasil está passando, né? Mas, realmente, meu foco tem sido, nesses últimos anos, né? Inclusive, eu estou praticamente já terminei um livro, História da Autoestima Nacional, que a República não quer que você saiba, né? Que o governo não quer que você saiba. E esse livro é justamente algo que está muito ligado ao assunto nosso, que é autoestima nacional, né? Enfim, que é realmente como ela foi construída, como ela foi desconstruída e a possibilidade dela ser reconstruída, digamos, numa moldura político-institucional que realmente permita o mercado funcionar bem, naquilo que ele funciona bem, com uma intervenção governamental mínima, né? E ver se o país avança e deixa esse histórico dos últimos 40 anos, onde a renda real per capita cresceu menos de 1% ao ano, né? Ou seja, é um país que hoje está abaixo do que está acontecendo no mundo, está abaixo do que acontece na América Latina, e, se duvidar, não sei se está numa situação melhor que a África. Muito bom. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando aqui, que tem um monte de gente que está entrando, Sim. Um monte de fãs seus aqui. Olha o mestre aí, o Amadeus está falando. Um agradecimento a todos eles que estão aí. Seja bem-vinda, Ana Maria, Esdras.
Ah, Gastão, tem outro Gastão aqui também. Mafra, talvez Guerreiro. um colega meu de faculdade. Eu tinha um colega chamado Gastão Braconô, não sei se é ele. Pode ser. Gastão Hertal aqui, tá falando. Isso, esse é um primo meu lá de Nova Friburgo. Ah, então, Bem-vindo, você já tá com, você tá com seu vinho aí também? Fazer um Gato. brinde aqui Vamos lá. ao futuro do Brasil. Isso aí. Pois é, Gastão. Então, eu acho assim que, para mim, o que me interessa muito da sua trajetória, que eu acho muito legal, é que você se envolve em diferentes frentes, né? Você foi empresário, político, acadêmico, né? Então, isso é uma coisa que eu prezo muito e eu acho que falta, né? Falta no nosso Brasil segmentado, fragmentado, né? Com a mentalidade fragmentada de divisões sociais e as pessoas não têm esse perfil, né? De buscar mais de uma frente e se É, expor a mais de uma frente. Então, na eu queria saber, verdade, assim, de repente, uma... Oi. na verdade, eu esqueci de mencionar que eu, logo que vim dos Estados Unidos, né, eu trabalhei no Departamento Econômico-Financeiro da Eletrobras, né, onde eu mencionei sim um informe, e também dei aula durante 4 anos, quase assim, no Departamento Econômico da PUC Rio, né? Eu dei aula de econometria, que são métodos estatísticos são métodos matemáticos em economia, e também dei depois aula de história econômica do Brasil, que foi uma coisa que realmente me despertou muito interesse em função, sobretudo, do século XIX, enfim. Então, eu acabei tendo também uma experiência acadêmica, de professor universitário e, finalmente, de empresário, né? E, dadas as Uhum. circunstâncias do Brasil, você sempre fica olhando, enfim, a dificuldade que é ser empresário nesse país. É isso que eu estava dizendo, que você tem uma experiência bem completa aí da sociedade brasileira. Aí eu queria te perguntar o que te levou a ser essa pessoa, né? Essa pessoa tão exploradora, né, de diferentes setores. Por que você não seguiu uma coisa só? Como é que foi isso para você? Essa é uma pergunta interessante, porque eu me lembro que quando eu estava, né, naquele período que você está terminando o antigo colegial, né, enfim, é, que profissão seguir, né? E eu realmente confesso a você que eu não estava muito afim de uma coisa que me limitasse muito. Estudei daqui, estudei de lá e tal, e aí comecei a me informar sobre economia. E eu fiquei muito feliz na época, porque eu descobri um texto, né, do John Maynard Keynes, né, que ele dizia que um bom Aham. economista devia ser um bom historiador, devia ser um bom psicólogo, né, devia ser enfim, um bom estatístico, enfim, na verdade, ele foi o sociólogo, devia conhecer sociologia, enfim, história e tal. Ele foi nomeando, digamos assim, uma gama de campos do conhecimento, né, que, segundo ele, para um bom economista, ele devia dominar. Então, realmente, essa questão da cultura geral me levou nessa direção, e eu confesso a você que eu gostei muito, porque economia não só ela exige, digamos, essa visão abrangente, como hoje em dia ela, digamos assim, se mete em quase tudo. Tem economia da educação, economia do que você puder imaginar, né? E, claro, isso é uma coisa fundamental. E é até interessante, coisa que talvez no Brasil a gente desconheça, no ensino superior americano, seja qual for o curso que você faça, né? Mesmo aqueles que aparentemente não têm nada a ver, todo americano tem pelo menos um curso de introdução à economia, seja qual for a Aham. faculdade que ele estude, tenha, enfim, esteja a profissão, seja qual for lá o ensino, enfim, a faculdade que ele esteja frequentando. E isso, É quase uma nova basicamente, filosofia, né? como? É quase uma nova filosofia, né? Que É, abrange tudo, tem todo tipo. esse negócio, Aaron, é uma coisa interessante, porque, no caso
digamos, da tradição inglesa nessa área de economia, eu acho que a Inglaterra saiu na frente pelo menos uns 100 anos em relação a outros países, inclusive europeus, né, com Adam Smith, né, com A Riqueza das Nações, em 1776, enfim, uma moça de sociedade na Inglaterra no século XIX devia ter noções de economia política, o que é uma coisa, digamos assim, um tanto surpreendente, né? Mas eu digo isso e não parece não, digamos, esse conhecimento de economia certamente ajudou muito a Inglaterra a sair na frente e a se manter na frente por um bom período de tempo, né? Mas, enfim, basicamente foi por aí, porque é um tipo de profissão que me permite ter interesses múltiplos, né? Entendi. E o seu livro, né? Que você tem um livro que era para ter saído, né? E acabou não saindo por causa da pandemia, né? Valeu, Como, quer como é que dizer, ficou, como é que ficou isso? na verdade é o seguinte, esse livro ele já devia até ter sido lançado e foi justamente, digamos assim, quase que na antivéspera que explodiu essa questão do coronavírus, né? Então eu estou pensando, falando com o meu editor, o Zé Loredo, o que eu posso fazer, quer dizer, de toda forma a gente quer fazer o lançamento da edição física com a edição ah, enfim, digital, né, que eu acho importante. Mas, basicamente, o livro ele é dividido em três partes, né, que a primeira é a construção da autoestima nacional, uma segunda parte que eu falo da desconstrução da autoestima nacional, e, finalmente, Uhum. uma proposta na direção da reconstrução, né, da autoestima nacional. Num outro texto meu, eu tenho uma frase que, numa outra entrevista que eu dei, que eu pessoalmente gosto muito, em que eu dizia que a autoestima de um povo é sua alma, né? E ainda brincava dizendo assim, até para os ateus é perigoso perder a alma, né? E isso realmente foi o que me levou. Mas eu diria que esse meu terceiro livro, eu tenho dois anteriores, um é Revele-se Empreendedor, né, Os Segredos de Quem Faz Acontecer, o segundo é a falência da República, né, onde eu avalio, é um livro em que eu dividi vários artigos, ensaios por temas, né, economia, história, personalidades, enfim. E esse terceiro, que eu estou reputando ser um estudo em profundidade, digamos assim, que vai permitir às pessoas entenderem, digamos assim, o, a saída de rota do país, né? Em outras palavras, Uhum. de um modo Onde perdeu o geral, rumo. de perder o rumo, né? Ou seja, eu tenho uma outra entrevista que também é bastante vista, já teve mais de 22 mil visualizações, que é Quando o Brasil Perdeu o Rumo da História, né? E é justamente essa linha de preocupações que tem me ocupado nesses últimos anos, porque é uma coisa bastante angustiante para cada um de nós como brasileiro, você vê ano após ano, quer dizer, eu tive um artigo que eu publiquei no Estadão, já tem, sei lá, talvez 2 ou 3 anos, o título era Risco de Novas Décadas Perdidas, quer dizer, o Brasil virou, em certo sentido, um país que está colecionando décadas perdidas. Começou com a década de 80, que é a famosa, 90 melhorou um pouquinho, primeiro, né, início do novo milênio, também não foi um desempenho extraordinário. E essa, realmente, que acabou, né, essa segunda década do século XXI, também foi para o brejo. Né? E o pior é que o fato, quer dizer, o coronavírus, ele não nos dá, digamos assim, a perspectiva de uma recuperação muito rápida. Né? Enfim, isso. Mas, em linhas gerais, quer dizer, eu acho que a questão da autoestima de um povo ela é importante até no sentido, digamos, de subsidiar o seu espírito empreendedor, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de comentar, porque existe essa palavra empreendedor, ela vem do francês entrepreneur, né? E a melhor definição que eu já vi a respeito desse termo é que ela é composta de três partes, né? Entre, que é entrar, e pré é que é
pré, antes, e ner, que é o centro nervoso. Ou seja, o empreendedor é aquele que entra antes do demais no centro nervoso de algum negócio, de alguma atividade, ou reformula completamente uma determinada atividade e sai na frente, enfim. Esse tipo de, digamos assim, de você ter um sistema político-econômico que tem estabilidade de regras e permite a você sentir segurança, né, na hora de investir, isso, digamos assim, é um ambiente que o Brasil, infelizmente, não tem proporcionado, né, e poderia proporcionar. Esse é um dos problemas bastante complicados que a gente vem empurrando com a barriga já, eu diria, há algumas décadas. Gastão, eu vou te perguntar uma coisa que é um pouquinho anterior para a gente poder, vamos dizer, começar isso aqui com clareza. O que para você é a autoestima da nação? O que significa isso para a gente elucidar aí para o nosso público? Você poderia, você está falando da autoestima nacional ou autoestima, porque ela pode ser dividida em duas partes, né? Eu digo assim, autoestima em termos pessoais, que você mesmo num contexto muito complicado pode manter, e a autoestima nacional é alguma coisa que está, digamos assim, relacionada digamos assim, ao seu país. Eu me lembro bem, Heron, nos 4 anos que eu vivi em Filadélfia, né? E, claro, assistia televisão e tal coisa, e vira, mexe, mexe, vira, você observava, às vezes, num debate ou conversando na própria televisão, saía aquela frase assim orgulhosa, né? Porque isso aqui é um grande país, né? Ou seja, é uma coisa que você, quando se trata de Brasil, você tem muito mais reclamações. O que a gente fala muito é da potencialidade do país, né? Mas não, digamos assim, transmitir esse negócio e você está satisfeito. Isso é uma coisa que você sente muito viva, né, no americano. Enfim, pelo menos naquele período que eu vivi lá, isso era comum. E esse tipo de sentimento você não está tendo no Brasil. Na verdade, eu sinto que as pessoas se sentem, digamos assim, desiludidas, né? É um fenômeno complicado, porque você tem que trabalhar isso até no seu nível individual, de continuar brigando, lutando, mas eu não sou também daqueles pessimistas, né? Eu acho que isso tem jeito, né? Tem jeito, porque o Brasil já viveu bons momentos, e, enfim, essa questão, por exemplo, que eu queria só fazer o fecho, né? Que é muito importante na construção da autoestima, né, de um povo, é você olhar para o seu governo com respeito. Você saber que as pessoas que estão ali, né, conduzindo os destinos da nação, realmente estão preocupadas com o interesse público, com o bem comum. Isso definitivamente não é o que as pessoas que hoje estão gerindo esse país no legislativo, no judiciário, no próprio executivo, eles não transmitem isso à população, né? Tanto que quando você faz qualquer pesquisa de qual é a instituição que digamos assim, o brasileiro mais confia, bate lá a Igreja Católica, Exército, enfim, coisas desse tipo. Mas você dificilmente ouve falar, né, governo federal, judiciário, enfim, legislativo. E eu acho que isso aí mostra bem o drama, né, dessa questão da autoestima nacional que tem que ser reconstruída. E qual a importância dessa autoestima? O que você acha que seriam os resultados, né, se a gente tivesse? E também, não, depois eu pergunto, mas fala qual a importância da autoestima e quais seriam os resultados se a gente tivesse uma autoestima melhor na prática. Bom, observe bem, eu diria que uma coisa extremamente importante na autoestima é o seguinte: ela é, digamos assim, um combustível fundamental para a pessoa dar vazão, digamos assim, ao seu espírito empreendedor. É uma coisa interessante. Não é que o brasileiro não tenha espírito empreendedor, não, né? Tem por necessidade e, digamos assim, e o empreendedor porque ele realmente tem, quer levar adiante, enfim. O Brasil até tem. O que tem acontecido é que justamente a moldura político-institucional do país está sempre criando uma situação de altos e baixos que não, essas situações não permitem o país trabalhar num rumo, digamos assim, estável a médio e longo prazo. Eu acho que esse realmente
é um problema que nós, entra década, sai década, e nós não estamos resolvendo satisfatoriamente. Esse Agora, qual é o caminho para isso? Certamente você vai ter que ter uma reformulação, né, digamos assim, da vida política brasileira. Só para te dar um exemplo, político, mas é bastante útil nisso, né? Coisa que eu fui candidato a federal pelo Partido Novo, deputado federal, e eu me lembro que eu estava falando aqui em Petrópolis mesmo com um grupo de pessoas até simples e tal, e, de repente, eu expliquei claramente para elas o que era o voto distrital puro e o que era o recall, né? Ou seja, aquele negócio do parlamentar, seja ele vereador, estadual ou federal, ter que todo mês ir no seu distrito eleitoral, explicar aos seus eleitores o que ele está fazendo ou deixando de fazer, e o recall é aquela possibilidade dos eleitores fazerem uma eleição no próprio distrito eleitoral e substituir o seu representante, e seja ele vereador, estadual, federal. Eu achei muito gozado, tinha uma pessoa assim, falou, pô, doutor, mas que é o dia que a gente, como eleitor, puder fazer isso, quem vai mandar no político somos nós, e não eles, né, nos manipular, enfim, essa coisa toda. Exatamente. Não, é incrível, né? Porque a pessoa... O mais interessante, Heron, é que eu, às vezes, até falando com pessoas que eu acho que tem coisa assim, por exemplo, muita gente às vezes me pergunta, Gastão, o que é esse negócio de voto distrital puro, né? Que é essa questão de você delimitar uma região, e não é só isso. Por exemplo, você, quando tem um voto distrital puro, onde você gastaria 100 numa campanha eleitoral, você gastaria 20, ou seja, ela reduz de 4/5 o custo de uma campanha, né? E permite também ao cidadão acompanhar o desempenho do seu representante, seja ele o vereador, o estadual ou federal. E a possibilidade de você, né, substituir o seu representante muda completamente o perfil, ou seja, eu bato muito nesses pontos, Heron, porque eu acho que isso é uma forma de você devolver ao brasileiro o empoderamento político que ele precisa ter. Não é esse joguinho, às vezes, demagógico, não. É que isso... E você me perguntou, Gastão, por que você está insistindo nisso? Porque a Europa toda tem isso, os Estados Unidos tem isso, o Canadá tem isso, ou seja, os países, de um modo geral, bem resolvidos politicamente, eles têm o voto digital puro e têm o recall. Enfim, coisas que o Brasil, estranhamente, né, o voto digital puro a gente teve no Império, depois deixou de ter. Ou melhor, a gente foi até 1930, nos últimos 90 anos é que a gente deixou de ter. O problema todo é esse. Então, eu sempre acho estranho não, mas eu sinto, digamos assim, a revolta das pessoas, que a gente não pode confiar nesses políticos, não adianta nada, isso não vai mudar, justamente por esse desconhecimento, né, em relação a instrumentos e, digamos assim, modos de organizar a vida político-partidária de forma que o eleitor realmente controle o político e não o inverso. Eu vejo isso também, e o que acontece é que a gente costuma só reclamar disso, né? Como se a gente fosse uma parte do governo. E a sociedade brasileira, eu acredito que ou se vê sem poder, né, e fala, não, eu não tenho poder para resolver, eu digo, não, mas o povo é ignorante, então não adianta nada. Só que a gente tem pessoas, né, tem pessoas como eu e você, como outras pessoas aí que estão estudando essas coisas, estão sabendo. E assim, a gente propõe que essas pessoas comecem a se reunir, entendeu? Começam a se juntar num contexto de sociedade, não de governo, para cobrar do governo e para influenciar o governo, né? Para fazer um lobby aí poderoso pelos interesses da sociedade. Olha que coisa interessante, vale a pena a gente situar essa questão. Por exemplo, você pega um pleito municipal, né? Vamos lá. Você pega um sujeito de baixa escolaridade, mas se você tem um voto distrital puro, o vereador vai ter que morar no distrito. Não tem muito como ele morar em outro distrito e ser, né, eleito por um distrito X, sei lá, imaginando aqui em Petrópolis, talvez Itaipava, né, ou aqui, onde eu moro, enfim, você delimita uma área geográfica e ali você teria os candidatos a vereador. Mesmo uma pessoa de baixa escolaridade, ela é capaz de emitir um valor de juízo sobre fulano A ou B ou C, porque ela conhece as pessoas da vizinhança dela, perfeito?
Então, quando você tem o voto proporcional, o sujeito fica diante de, sei lá, aqui em Petrópolis, 374 candidatos a vereador. É quase impossível um sujeito pegar uma lista e ficar estudando a vida de 300, ou seja, você realmente, entendeu? Quer dizer, você joga fora, inclusive, o conhecimento, a experiência de vida que mesmo uma pessoa simples teria na hora de votar, e justamente para votar numa pessoa que sabe, não, eu conheço ele, ele é um você tá, por causa da abstração, você está desdemocratizando, né? Você está abstraindo ao ponto do absurdo, né? De tirar o poder de decisão da pessoa. É a mesma coisa de chamar alguém que está aprendendo aritmética para uma aula de cálculo avançado, né? Que a pessoa não vai acompanhar nada e vai sair. Vai sair interessante que o sistema proporcional que nós adotamos até hoje, né, é considerado por qualquer cientista político, enfim, né, ele vai dizer que é o pior sistema que existe, né, porque além dele tornar a eleição extremamente cara, quer dizer, ele multiplica por 5 o valor de uma campanha, ele também, digamos assim, retira do eleitor, sobretudo quando também não tem um recall, a capacidade de controlar o seu político, de substituí-lo, enfim. Esse seria, digamos, uma coisa revolucionária se a gente puder caminhar para isso o quanto antes, porque não tem que ser o voto distrital misto. É um argumento falacioso, porque é mais ou menos como você consertar metade e deixar a outra metade com os mesmos vícios que ela tem hoje, né? E isso não sou eu, quer dizer, outro dia eu tive a oportunidade de ler uma entrevista do Tasso Gereissati, né? Senador, enfim, político de muitos anos, e eu achei interessante, essa foi uma entrevista que ele deu ao Estadão, em que ele simplesmente diz que o sistema político brasileiro está falido, né? E isso é uma coisa que realmente está falido justamente por não ter, por exemplo, instrumentos desse tipo, né? Como o voto distrital puro e o chamado recall, né? Que é a possibilidade de... É gozado só mais um pouco. Eu me lembro, na época que eu morei lá em Filadélfia, eu recebi a correspondência do vereador do meu distrito, do meu deputado estadual, e também, porque ele não sabia que eu era estrangeiro e tal, mandava. Mas é impressionante, aquilo chegava todo mês, né? E eu me lembro de uma situação muito curiosa de um amigo que reclamou de uma rua, né? Um seu vereador lá, que é aquela coisa toda, e até um belo dia ele passou do raio do buraco, quebrou, digamos, a suspensão e tal, e foi reclamar com o vereador. Parece incrível, o vereador mandou ele na oficina e ele pagou a conta, quer dizer, o vereador. Quer dizer, é impressionante esse tipo de exercício de cidadania, né? Uma coisa que eu acho que uma comunicação, né, que tem. Deixa eu te perguntar uma coisa, que parece que você tem um celular aí do lado que parece que está tocando, às vezes está vibrando, se der para desligar, ele está fazendo um barulho... Vê se melhorou. Não, está até num ponto fixo, vê se está melhor. Não, é porque está tocando, eu acho que quando você está recebendo mensagem está vibrando. Aí se puder botar no silencioso. Aí, ó, viu? Tocou agora. É porque pra gente faz bastante barulho, entendeu? Quando tem a mensagem. Eu acho que agora melhorou. Eu, infelizmente, devia ter feito. Vê se está melhorando. Tá bom, vamos ver se está. Eu acho que deve ter melhorado. Mas é só quando você recebe mensagem, você entendeu? Só quando você recebe uma mensagem e vibra. Tá bom, vamos ver se fica. Mas aí, tocou de novo agora. Mas eu vou ver aqui umas perguntas do pessoal que tá aí com a gente. Lembrando, pessoal, por favor, fica à vontade aí para entrar na conversa. A gente aqui tá fazendo uma conversa casual e vocês fazem parte disso, por favor. Por favor, ajudem a gente aí com a opinião de vocês, com o conteúdo de vocês. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito bom, que é do Luiz Barbosa Lima, né? Ele diz assim, se não tivermos o voto distrital, eu acho que ele não... Bom, o Estado do Rio vai ser uma assembleia só de milicianos. E, bom, se a frase está formulada é o seguinte, porque, de um modo geral, as pessoas dizem que
você tendo voto digital puro, você vai ter esse problema dos milicianos. Eu queria lembrar, né, que isso está, digamos assim, localizado em certas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Isso não é uma coisa global, né? Daria certamente para não ter uma assembleia de milicianos. Hoje eu acho que isso é mais grave por causa do próprio voto proporcional. Também está a Ana Maria Grebler, está dizendo o que é preciso para estabelecermos o recall? Na verdade, isso é certamente... Bom, eu diria, Ana Maria, tudo bem com você? Eu diria o seguinte, todo mundo aqui está lembrado da ficha limpa, né? Aqui nós tivemos um bispo aqui em Petrópolis, Dom Filipe Santoro, que teve um papel muito importante, né, na condução da questão da ficha limpa. Era o tipo da coisa que você jamais conseguiria fazer passar uma lei como essa dentro do Congresso Nacional, né? Você não teria como. Foi uma coisa que partiu da população e acabou virou lei, né? E é uma pena porque o Tribunal Eleitoral não age com a devida rigidez no sentido de dizer o seguinte, meu amigo, você não tem condições de ser candidato. Normalmente o que acontece é que o indivíduo acaba se elegendo e depois querem tirar o mandato, aí é um negócio complicadíssimo, enfim. Mas eu diria, Ana Maria, que era importante fazer um movimento na direção realmente de buscar o voto digital puro e buscar o recall, né? Ou seja, essa possibilidade de você tirar o seu representante quando ele estiver falhando nessa questão de representar fielmente os seus eleitores. Não vejo muito, eu acho muito difícil que você consiga implantar, por exemplo, o recall ou o próprio voto distrital puro, indo diretamente digamos, pela Câmara Federal, enfim. Por quê? Porque isso realmente desmonta não só o poder do dinheiro e desmonta também uma série de vícios dos nossos políticos, né? Que, ou mal bem, estão habituados a isso. Gastão, aqui estou perguntando, na verdade está aqui, o que você acha dessas atitudes do STF atualmente? Aí eu vou te perguntar, adicionando para essa pergunta, sim, como que você acha que afeta a autoestima nacional o que está acontecendo com o STF versus governo agora? Olha, isso é uma coisa, vamos e venhamos, né? Se você fizer qualquer pesquisa de opinião pública a respeito, digamos aqui, do que a população sente em relação ao STF ou à Câmara Federal, você não vai ter algo muito positivo, né? Não é questão de eu estar dizendo isso é público e notório. O que me assusta muito no STF é você ver, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas eu me lembro de uma sessão televisionada em que um ministro do Supremo olha para outro e diz assim, Vossa Excelência é uma vergonha para essa corte, né? Isso é uma coisa que E tem mais outras coisas que me incomodam muito no STF, que são aquelas decisões apertadas de 6-5, né? E isso é um negócio impressionante, porque, por exemplo, na questão eu me lembro que, numa das decisões que... Quer dizer, teve uma decisão do STF mais recente, que também foi na base do 6-5, que, digamos assim, é uma daquelas situações em que era óbvio qual deveria ter sido o voto, né, dos ministros, e eles, na verdade, votam. Isso tem acontecido no STF com uma certa frequência, né? E isso digamos assim, do ponto de vista da autoestima da população, que, digamos assim, qualquer pessoa normal, né, não, o voto deveria ter ido nessa direção e põe outra, você se sente, como cidadão, quase que afrontado. E parece que, digamos assim, há uma certa dificuldade, né, do STF perceber isso e realmente agir de outra forma. Porque se há de convir, eu me lembro aqui de um caso muito interessante, que foi a questão do voto da integração das escolas americanas, integração racial, né?
Tem um filme muito interessante, o Heron, que mostra a discussão na Suprema Corte americana. Começou com 5-4 a favor da integração racial nas escolas americanas. Como eles achavam que aquilo era algo fundamental, no sentido de ver se a democracia era para valer ou se era uma coisa só para branco, eles internamente na corte discutiram muito entre eles, observa, não tinha aí televisão, nada e tal. Depois de muita discussão, o placar ficou em 8-1, né? Mas como eles achavam que aquilo era algo que estava testando, né, em profundidade, digamos assim, a democracia americana, eles discutiram com esse único voto, né, e até conseguiram, no final, o sujeito até argumentava muito bem, e deu um quórum de 9-0, porque isso era alguma coisa que a população queria. Eu lembraria até o caso, por exemplo, no caso americano, daquela doutrina do iguais mais separados, que vigorou por mais de um século e finalmente foi jogado na lata do lixo. Mas eu digo assim, algo semelhante parece que não é feito na corte brasileira, sobretudo nesses votos de 5-6. Né? Por exemplo, vamos tomar o caso específico dos funcionários públicos, né? Em que você fez a proposta de reduzir proporcionalmente a jornada e a remuneração. É inacreditável, eles conseguiram dar um resultado de 6-5. Quer dizer, na verdade, eu, como cidadão, penso o seguinte: no Brasil tem 2 tipos de cidadão. Os intocáveis, que estão no setor público, e nós, que estamos no setor privado, que, quando a coisa fica feia, somos despedidos e ponto final. Esse tipo de decisão, ele afronta, né, digamos assim, o cidadão no sentido de que você é o contribuinte, você está pagando a conta deles e não há, digamos assim, a clareza de que eles tinham que fazer parte do sacrifício que todo mundo está fazendo. Né? E isso é algo inacreditável. Teve também não vou citar o nome, mas teve um dos membros do Supremo que disse assim, não, pode até reduzir a jornada à metade, mas não pode reduzir o salário. Qualquer economista vai dizer a você que, no caso, esse ministro estava multiplicando por 2 o valor hora, né, desse caso, né? Porque, óbvio, se você reduz a metade o salário, a jornada, e continua pagando integralmente, obviamente ele está, por hora trabalhada, está ganhando o dobro, né? Enfim, esse tipo de coisa que me assusta muito, né? Enfim, eu acho que falta... É o caso de legislar as coisas sem lastro, né? Legislar sem substância, sem conseguir ter uma contrapartida na prática. É muito fácil escrever uma lei, né? E falar, esse é o mais bonito. Isso os demagogos fazem muito, né? Os demagogos falam, vamos aumentar os salários, horas, né? Vamos aumentar o orçamento. Só que aí eles não explicam de onde está saindo, né, esse orçamento e esse aumento. Eu queria te perguntar... Você vê, por exemplo, aqui no Brasil, uma coisa interessante. Você é um país em que o PIB vai cair 5% esse ano, já caiu em outros anos, e muita gente no setor público acha normal ter aumento. Reajuste de quê? Né? É impossível esse tipo de coisa. Fica alguma coisa que você, como cidadão, né, está pagando imposto, está pagando a conta, e o sujeito que também deveria participar desse sacrifício, ele simplesmente se exime. Né? Essa coisa que a gente conhece, juiz, né, tendo auxílio moradia de R$ 4.300, ganhando salários que oscilam entre 30 mil, 40 mil, até 50 mil por mês. É inacreditável, né? Algo desse tipo. Enfim, como é que você, como cidadão, se sente diante de um absurdo desse? Né? E aí a autoestima vai pro brejo. Eu queria te perguntar como que... primeiro eu vou te perguntar como que, para o futuro, como é que a gente faz para aumentar a autoestima nacional? E depois eu vou te perguntar em que outro momento da história brasileira você acha que a gente teve já alguma espécie de autoestima nacional. Olha, e por quê? Eu citaria um exemplo para você, voltando. Eu me lembro de ter assistido
uma palestra do professor Carlos Lessa, sei lá, deve ter uns 10 anos, em Natal, e ele falou uma coisa muito interessante, que ele disse que, digamos, a respeitabilidade interna e externa do Estado Imperial Brasileiro era tamanha que o brasileiro, naquela época, né, de Pedro II, não tinha um problema de baixa autoestima. Tem até um caso interessante de um ex-escravo, né, ele lutou na Guerra do Paraguai e tal, e estava com dificuldade financeira ali na Rua do Ouvidor e resolveram, enfim, brincar com o sujeito, fazer uma gozação. Tá vendo? O imperador não está nem aí, você foi para a guerra, está em dificuldades e tal. E é interessante a resposta que ele deu, que não é porque ele não sabe. O dia que ele souber, ele de alguma forma vai me ajudar. O que eu quero dizer é o seguinte: você tinha realmente essa questão de olhar para um governante com respeito, né? Isso é uma coisa que você, de alguma forma, perdeu. Por outro lado, Heron, eu acho que aconteceu uma coisa extremamente importante no Brasil, com todos os problemas que ela também tem, enfim, que foram as redes sociais. Você começou a observar, né, que a grande mídia estava dizendo A e a população estava dizendo B, né? Isso até se manifestou muito claramente na eleição do Bolsonaro. E ainda hoje você sente essa divergência, né? O que eu ouço de amigos, conhecidos, até populares mesmo, né? Pessoas, enfim, reclamando de certos canais de TV, enfim, você vê um tipo de, digamos assim, de exposição dos fatos viesado, né? Eu, como tenho formação de economista, eu sei que você pode, digamos assim, apresentar uma estatística de duas maneiras diferentes. Sim. Uma que agrava o problema e outro que põe o problema em bases reais, né? Gastão, eu costumo dizer que muita gente fala, a gente está na era da fake news, né? Aí eu que não, nada a ver de estar na era da fake news. Fake news sempre existiu, agora a gente está na era que a gente entende que existe fake news e está começando a ficar um pouquinho consciente sobre as fontes que a gente checa, né? Mas fake news sempre existiu. Desde que existiu imprensa, desde que existiu a caneta, existe fake news. Você é muito novo, mas eu digo assim, pessoas da minha idade se lembram de um termo que já não se usa quase de hoje, que é a famosa imprensa marrom, né? Eu me lembro de um jornal que foi do deputado Tenório Cavalcante, né, o homem da Lourdinha, da metralhadora e tal, a luta democrática. A turma brincava na época que se torcesse o jornal, saía sangue, né? Tamanha quantidade de crimes, né, que o jornal noticiava. Mas eu digo assim, imprensa marrom, né, sempre existiu. No caso, por exemplo, é interessante isso. No caso inglês, os tabloides ingleses, né, são conhecidos por ter um negócio assim de maximizar o sensacionalismo, né, de uma notícia. E isso realmente não é digamos, a preocupação de tratar os fatos com devido equilíbrio, né? A Rosana está perguntando aqui qual seria o marco histórico que agravou essa perda de autoestima do brasileiro. Olha, essa é uma pergunta bastante interessante, porque, na minha visão, o 15 de novembro de 1889 foi uma coisa muito estranha, porque não havia rebelião popular, né? Lei Áurea tinha acabado de ser assinada, o país vivia em relação à figura da princesa Isabel, uma espécie meio de lua de mel. E, de repente, surge um golpe que a visão mais comum do golpe é assim, poxa, foi uma coisa injusta, né? Com todo o passado de Pedro II, por exemplo, durante 50 anos, ele nunca reajustou a dotação da coroa imperial no orçamento do Império, cresceu 10 vezes no período, né? Manteve, saiu de 5% para 0,5%, quer dizer, sempre tratou dinheiro público com extremo respeito. Enfim, mas não é isso, né? Aí a gente vai entrar numa coisa que eu não vou me estender muito, mas que vale a pena mencionar. Você teve ali o rompimento de uma moldura político-institucional que permitia o país funcionar bem, né? Eu me lembro até de um historiador, o Marco Villa,
que estava dando uma entrevista, não sei se a Jovem Pan e tal, e olharam para ele, não, mas esse negócio de corrupção no Brasil sempre existiu. Aí diz o coisa, alto lá. No Império, você teve 2 casos de corrupção que foram exemplarmente punidos. Ou seja, se você tinha um clima desse tipo, obviamente, a população devia olhar para os seus governantes com respeito. E o problema é que aí veio uma ditadura, chamada ditadura da Esparta, que durou 4 anos, depois veio outro, enfim, você teve a República Velha, que foi um desastre. Qualquer historiador mais sério vai dizer isso que eu estou dizendo a você. E o Brasil, é interessante que ele nunca mais, eu também não, seria um pouco mais longo para a gente expor aqui, mas eu, nesse meu livro, que deve ser lançado assim que o coronavírus der uma folga, eu me lembro que eu fiz no último capítulo, digamos assim, perdão, 12 indicadores de qualidade político-institucional. É uma coisa impressionante, Heron, que o Império satisfazia, digamos assim, 80% desses indicadores. Você aplicando esses mesmos indicadores para avaliar o desempenho da República, né, você vai observar que ainda hoje ela não consegue satisfazer nem 20%, ou seja, houve uma quebra do padrão de qualidade político-institucional que o país nunca se recuperou disso. E é uma das razões do crescimento baixo dessas últimas 4 décadas, né? Justamente porque é uma situação interessante, porque você tem a política, né, emperrando a economia. Isso hoje no Brasil é muito nítido, né? Vamos ver aqui outra pergunta. Tá dizendo aqui o Milton. Gaston, você não quer. Pera aí. Acho que está escrito errado. Talvez você não acha que para o brasileiro recuperar sua autoestima precisa se envolver mais na política? Pô, essa pergunta é muito boa, Heron. Olha só. O problema é o seguinte: não, eu fui lá e votei. A resposta para ele é o seguinte: sim, ele precisa se envolver mais. Mas eu acho o seguinte: você não consegue varrer um cômodo se você não tiver uma vassoura, perfeito? Né? Enfim, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se você tem o voto distrital puro, você tem um instrumento para todo mês ir lá ver o que o seu parlamentar está fazendo, ou vereador, ou estadual, ou federal. Se você não tem isso, quer dizer, o envolvimento político ele pode até existir, mas como ele não tem os instrumentos para se tornar efetivo, o sujeito vai, coisa, entra num partido, passa para outro partido, passa para um terceiro, aí vem aquela história, não, esse negócio de partido no Brasil tem dono, e tem mesmo, a verdade é essa, né? E você, mesmo quando a pessoa participa, paralelamente, com muita frequência, se desenvolve, ou digamos assim, uma situação de progressiva desilusão com a política. Não tem jeito, sabe? E aí eu realmente reforço isso, o não tem jeito é o fato de você não ter o voto digital puro, não ter o recall, ou seja, não ter aqueles instrumentos para você realmente controlar o seu político e não o inverso, né? Basicamente, eu vejo essa situação dessa forma. Acho que assim, a gente tem mais 5 minutos aqui. Eu acho que a gente pode entrar um pouquinho no assunto da liderança brasileira, né? Eu acho que você deixou muito claro que, na sua opinião, o Brasil precisa reformular o jeito que a política funciona para que certas coisas consigam fluir, né, e funcionar. Mas, assim, a nossa pauta aqui do Brasileiros Extraordinários é um pouquinho deixar o governo de lado e a gente, a sociedade, se organizar. Como que a sociedade brasileira pode se organizar? O que a sociedade brasileira pode fazer para contribuir para essa autoestima nacional? Gozado, essa pergunta é uma pergunta bastante boa e é fundamental, né, no sentido de como a gente pode se organizar. Eu diria que hoje aconteceu um fenômeno bastante interessante, importante, que foi o aparecimento das redes sociais. Né?
como tudo, tem o lado positivo e o lado negativo. Mas hoje você sente visivelmente que certas decisões de governo, quando você tem uma massa importante na rua, né, isso aconteceu muito claramente, por exemplo, no caso do impeachment da Dilma. Né? Eu me lembro de articulistas, inclusive, Estadão, Globo, fazendo comentários. Bom, o resultado final vai depender das ruas, ou seja, a pressão das ruas na direção que tinha que ocorrer, porque era realmente um absurdo. Já ter sido presidente é um absurdo, e continuar no segundo mandato era um absurdo elevado ao quadrado. Mas eu digo o seguinte, essa questão das redes sociais, eu acho que é fundamental. Você, por outro lado, observe bem, você ter hoje 25 partidos, né, com representação no Congresso Nacional é um negócio muito complicado, porque isso meio que desfigura. É impossível você ter 25, digamos assim, posicionamentos ideológicos, né, diferenciados. Isso não existe. Ou seja, a cláusula de barreira, que foi outra pisada de bola do STF, né, quando ele disse que a cláusula de barreira era inconstitucional, não é. Inclusive, eu sei de fonte limpa que hoje é motivo de arrependimento de ministros que na época votaram, né, que não pode, tal, sim, cláusula de barreira é inconstitucional. Não tem nada a ver. Quer dizer, essa questão, né, de você realmente... Em outras palavras, o que eu estou querendo passar para você é que, embora seja fundamental esse empoderamento, né, do civil, né, digamos assim, das forças que não são governo, né, por outro lado, também é muito difícil você ter uma vida política de qualidade se você não conseguir mudar o que hoje existe. Uma coisa que me pareceu, e eu acho que é um fecho aqui interessante para o nosso programa. Eu tenho um artigo, esse não vou publicar agora não, mas em breve, em que eu falei o seguinte, você podia se perguntar assim, como é que a gente poderia, né, empoderar o eleitor economicamente falando? Olha o que acontece hoje. Quando você vai fazer uma eleição, você tem na Câmara Federal uma distribuição, né, digamos assim, dos recursos dos fundos, fundo eleitoral, fundo partidário, que reflete a participação de cada partido, né? Enfim, na Câmara Federal. Tantos por cento para o PMDB, tantos por cento, sei lá, para os diversos partidos. Só que, quando você faz essa distribuição, você já está no fim do mandato. Se o sujeito teve um bom ou péssimo mandato, você ainda está distribuindo o recurso sem levar em conta qual foi o desempenho. Uma ideia interessante que eu ando acariciando era o seguinte, um ano antes, né, de terminar um mandato, você deveria permitir ao eleitor brasileiro votar no partido em que ele gostaria de destinar os valores desse fundo. Por quê? Você tem uma legislatura de 4 anos. Ao final do terceiro ano, você tem condições de avaliar os partidos,